Olá pessoal, meu nome é Sérgio Simonetti e eu queria fazer uma pergunta bem importante para você que é dono de um negócio, para você que é empresário. Você sabe quanto vale a sua empresa, o seu negócio, a sua marca? Essa é uma resposta que você deveria ter na ponta da sua língua. Mas não funciona o achismo, não funciona o que você sente, o que você pensa. Só vai funcionar, só vai ser efetivo se você tiver um embasamento técnico por trás dessa discussão e desse valor. Mas antes, eu quero te pedir para nos seguir aqui no YouTube e nos acompanhar também lá nas redes sociais, no Instagram principalmente. Se você acha que avaliar uma empresa é uma coisa simples, uma coisa corriqueira, eu tenho que te dizer que você está enganado. É muito mais complexo. Na verdade, avaliar uma empresa, mesmo de menor porte, em termos de conceito final, não varia muito de uma empresa de maior porte. Talvez você dispense alguns formalismos, algumas sofisticações, mas a busca final é sempre a mesma. A resposta que nós temos que encontrar é sempre a mesma. Em todos os casos, o objetivo é de entendermos em quanto tempo o dinheiro do investidor, de quem está comprando, vai retornar para seu bolso. Ou por outro ângulo, qual a taxa de retorno que esse investidor tem, que esse negócio vai proporcionar ao longo do tempo para quem comprou. Já encontrei muitas fórmulas mágicas e criativas de valorizar a empresa. Por exemplo, descobri que para a valorização de uma empresa de ônibus, por exemplo, é possível fazer isso pelo um valor de placa. Eles determinam o valor de uma placa, ou seja, o valor de um ônibus, e multiplicam isso pela frota. Por exemplo, alguém em algum momento chegou à conclusão que uma placa de ônibus valia 500 mil reais. Se você tem 100 ônibus, então, você tem um patrimônio de 50 milhões de reais. Simples, não? Mas está certo isso? Outra forma que vi analisar o mesmo mercado, o mesmo negócio de empresa de ônibus, é aqueles que avaliam, por exemplo, pelo número de passageiros transportados no mês ou no ano. Cada passageiro transportado vale, por exemplo, R$5. Se eu transportei 10 milhões de passageiros no ano, eu tenho um negócio também de 50 milhões. É estranho, mas chegamos a algum número. Muitas vezes você já deve ter visto também no comércio, saindo um pouco desse mercado, há alguns negócios onde eles vendem uma loja, um estabelecimento, pelo múltiplo de faturamento. Minha loja vende 100 mil reais, eu vendi por 10 vezes o faturamento dela, então eu tenho aqui um negócio de R$1 milhão. Mas pense bem comigo, o que todos esses formatos de avaliação eles têm em comum? Todos eles avaliam o tamanho do negócio, aquilo que chama atenção, que impõe respeito, que está a dimensão do potencial que você vai trabalhar. Mas em nenhum deles te mostra o resultado que esse negócio entrega. Nenhum deles demonstra se ele dá lucro ou se ele dá prejuízo, se ele agrega dinheiro para você ou se ele tira dinheiro de você. Se você não viu meu vídeo ainda, dono ou empresário, ele está disponível aqui no canal e você vai poder ver lá que dono tem normalmente o foco em olhar faturamento, em olhar tamanho. Empresário está preocupado com o retorno, está preocupado com o lucro. Como eu digo lá também nesse vídeo, o lucro é a única forma de você entender se esse negócio vai te dar retorno ou não, se o dinheiro investido nesse negócio vai voltar para o seu bolso ou não. E, portanto, quanto em dinheiro vamos conquistar com a compra desta empresa. Uma empresa pode ser a maior da sua região, a maior do seu mercado, chamar muita atenção, ter muitos funcionários, os investidores ficarem com apetite de comprar. Mas na hora que ele vai olhar mais a fundo, pode entender que mesmo sendo desse tamanho, ela perde muito dinheiro e abre cada vez mais o buraco no seu caixa. Desta forma, não dá para avaliarmos um negócio considerando somente o seu faturamento, o seu tamanho. No mínimo, temos que entender se ela traz lucro ou se ele não traz lucro, se esse dinheiro volta para o investidor ou se não volta. É desta forma que entendermos em quanto tempo esse dinheiro volta para o nosso caixa é importante. É o que chamamos de taxa de retorno do investimento. Por exemplo, desta forma podemos comparar com uma aplicação bancária ou com outro negócio. Será que a taxa de retorno desse negócio que eu investi compensou? Valeu a pena eu tirar o dinheiro do banco, de uma aplicação, para comprar esse negócio? A maior dificuldade mesmo nessas avaliações, nessas empresas de pequeno porte, de médio porte principalmente, é o de conseguirmos uma informação de lucro confiável, uma informação correta, pois a maioria delas negligenciam um pouco essa informação, não levam muito a sério o seu balanço. E aí eu te pergunto, como confirmamos esse resultado? É muito difícil, né? Somente de forma verbal, no sentido do la garantia soy yo, de que damos lucro, é um pouco complicado. Eu é que não vou pôr meu dinheiro nisso. Acho que você também não. Em empresas mais estruturadas,
adequada, podemos discutir até formas mais sofisticadas de avaliação, como lucro operacional, EBITDA, fluxo de caixa livre, mas sejamos realistas, nessas empresas de menor porte, isso não vai acontecer, não vamos chegar nem perto disso. Bem, não é a forma mais adequada, mas para uma operação menor, uma dica que posso dar, se o investidor tiver com bastante apetite para comprar, ele pode assumir alguns pequenos riscos e chegar a algum resultado de avaliação através, por exemplo, da análise do fluxo de caixa dessa empresa, o que em último caso pode até ser feito por extratos bancários, controle de caixa, de como flutuou esse dinheiro ao longo do período. Como já disse, está longe de ser o ideal, mas muitas vezes é o que temos. Claro que existem algumas distorções conceituais em fazermos dessa forma, mas, como disse, o ótimo é inimigo do bom. Vamos ficar com o bom, pelo menos nesse momento, se é o que temos. Se você conseguir levantar as receitas e as despesas de um determinado período, o mais longo possível, você consegue identificar o que é recorrente em cada mês, por exemplo, e verificar o que sobra ou o que não sobra desse caixa a cada mês. A partir daí, com uma projeção de resultado para um período maior, com um pouco de matemática financeira, você consegue entender esse excedente como retorna ou não para o seu bolso. Isso é uma forma simplista, né? É uma simplificação possível para chegarmos a algum valor que tenha um mínimo de embasamento técnico, né? Um mínimo evitando distorções possíveis. O objetivo aqui é eliminarmos a conversa do lado emocional, eliminarmos o achismo e trazermos alguma discussão para fatos, para números e para valores. Bem, falaremos profundamente sobre este tema em nossos cursos, de avaliação de empresa principalmente, mas aqui a ideia era somente despertar vocês para alguns critérios conceituais que são possíveis de aplicar mesmo em pequenos negócios e deixar claro que existe uma forma técnica de se chegar a um valor e isso só que pode convencer o seu investidor a colocar dinheiro aqui. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha te dado algum caminho para pensar nesse assunto. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para novas dicas como essa. Também nos acompanhe lá no Instagram. Até o próximo vídeo.